Olá! Continuando o nosso estudo sobre radicais, hoje vamos realizar multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Para isso, vamos lembrar as propriedades dos radicais, onde nós tínhamos um radical com o índice n e um produto de radicandos. Percebam que era possível transformarmos em dois radicais com o mesmo índice n, com a maior ou igual a zero, b maior ou igual a zero, n, o índice do nosso radical pertencente aos números naturais, e ainda o nosso n maior do que 1. Também é possível de dois radicais diferentes com o mesmo índice nós transformarmos em um único radical, realizando o produto entre os radicandos, com a maior ou igual a zero, b maior ou igual a zero, o nosso n, o índice do radicando pertencente aos números naturais, e n maior do que 1. Para entender melhor, vamos realizar os exemplos. Calcular o produto entre a raiz quadrada de 5, que multiplica a diferença entre os valores 3 raiz de 2 e raiz quadrada de 5. Então, vamos lembrar nossa propriedade distributiva, que mostra que o fator que está multiplicando o parêntese, ele multiplica cada um dos valores do parênteses. Assim, nós vamos ter o produto entre raiz quadrada de 5, que multiplica 3 raiz quadrada de 2. E o mesmo valor raiz quadrada de 5 vezes menos raiz quadrada de 5. Percebam que antes do sinal de menos, nós temos um produto entre dois radicais. Este produto nós vamos realizar multiplicando o fator externo ao radicando, no caso o número 3 e o número 1, que não apareceu. 3 vezes 1, 3. E vamos multiplicar os dois radicandos, o 5 e o 2, pois o nosso radical tem o mesmo índice, raiz quadrada. Menos, novamente, menos vezes mais vai dar menos. 1, que é o fator externo ao radical que não apareceu, vezes 1, continua sendo 1. E raiz quadrada de 5 vezes 5. Desta forma, nós vamos ter 3 raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 25. Como nós sabemos o valor da raiz quadrada de 25, nós vamos então extrair o fator do radicando. Raiz quadrada de 25 é o mesmo que 5. Então, nós teríamos 3 raiz quadrada de 10 menos 5. Percebam que nós ficamos com uma quantidade racional no número. É comum escrevermos a quantidade racional antes e depois a quantidade irracional. Esse aqui seria o valor do nosso número. Vamos calcular o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos um produto entre uma soma de dois radicais e uma diferença de dois radicais. Aqui, então, raiz quadrada de 3 multiplica raiz quadrada de 3. E a mesma raiz quadrada de 3 vai multiplicar também a quantidade menos 5 raiz de 2. Mais vezes menos dá menos. Raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz quadrada de 2. Agora que a quantidade raiz quadrada de 3 já multiplicou os dois termos do segundo parênteses, nós vamos passar ao segundo termo e também vai multiplicar os dois termos do outro parênteses. Então, mais vezes mais vai dar mais. 2 raiz de 2 vezes raiz de 3
são 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. Mais vezes menos dá menos. 2 raiz de 2, que multiplica 5 raiz de 2. O mesmo cuidado nós vamos ter. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é o mesmo que raiz quadrada de 9. Menos vezes mais dá menos. 1 vezes 5 dá 5. Raiz quadrada de 3 vezes 2 dá 6. Mais vezes mais dá mais. 2 vezes 1, que não apareceu, que são os fatores externos ao radicando, dá 2. 2 vezes 3, que são os fatores internos ao radicando, dá 6. Menos vezes mais dá menos. Multiplicando os fatores externos do radicando, 2 vezes 5, 10. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, 2 vezes 2, 4. Dessa forma, nós vamos ter as quantidades. Raiz quadrada de 9 é o mesmo que 3. Menos 5 raiz quadrada de 6. Mais 2 raiz quadrada de 6. Menos raiz quadrada de 4 é o mesmo que 2. Então, menos 10 vezes 2. Agora, neste momento, ao realizar esse produto, nós vamos ter 3 menos 5 raiz de 6 e mais 6 raiz de 6 são dois radicandos semelhantes. Então, nós podemos realizar a operação de adição algébrica entre os fatores externos. Menos 5 e mais 2 são sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior módulo. Então, o maior módulo é o menos 5, continua sendo menos. 5 tira 2, 3. 3 raiz quadrada de 6. E a quantidade, menos 10 que multiplica 2, 10 vezes 2, menos 20. Agora, nós temos dois valores racionais, a quantidade 3 e a quantidade menos 20. Associando estes dois valores, nós vamos perceber que um é positivo e o outro negativo, então os sinais são diferentes. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo. Menos 17 e menos 3 raiz de 6. As duas quantidades negativas, então nós podemos colocar o sinal menos em evidência. Assim, menos dividido por menos dá mais, e menos dividido por menos também dá mais. Vamos ver a divisão como fica. Recordando a divisão, nós vamos lembrar que um radicando, representado na forma de quociente, pode ser distribuído numa divisão de dois radicais com o mesmo índice. Mas vamos ter cuidado de que o valor A, o numerador, seja maior ou igual a zero e que o valor B seja apenas maior do que zero, visto que nós não podemos ter zero no denominador. O nosso valor N, o índice do radical, continua sendo um valor pertencente aos números naturais e também maior do que 1. Então, se eu tenho um radicando na forma de quociente e consigo transformar em um quociente de dois radicais com o mesmo índice, quer dizer que então eu consigo transformar um quociente de dois radicais em um radicando escrito na forma de divisão, escrito como um quociente. Com o mesmo cuidado, que o valor A seja maior ou igual a zero, B maior do que zero, N pertencente aos naturais e N maior do que 1. Para exemplos, dê o resultado de cada uma das divisões. Então, a escrita está na forma de divisão, mas nós podemos escrever como uma fração entre dois radicais. Essa mesma fração eu consigo escrever como um só radicando.
escrito na forma fracionária. Calculando o valor desse radicando, nós temos a quantidade 8, já que 40 dividido por 5 dá 8. Se nós fôssemos escrever na forma fatorada, 8 é o mesmo que 2 elevado à terceira potência. E 2 elevado à terceira potência é o mesmo que 2 na 2 vezes 2. Posso escrever então como um produto de dois radicais. E assim, dessa forma, extrair o fator 2 de dentro do radicando, ficando com o resultado 2 raiz de 2. Da mesma forma, aqui essa expressão, raiz cúbica de 96 divididos por raiz cúbica de 2, na forma fracionária, é o mesmo que raiz cúbica de 96 dividido por 2, que vai ser o mesmo que raiz cúbica de 48. 48 na forma fatorada é o mesmo que 2 na quarta vezes 3. Como o índice do nosso radicando foi maior que o índice do radical, nós também vamos transformar em um produto de dois radicais. Como o índice 3 do radicando é o mesmo índice da raiz, este fator nós vamos tirar de dentro da raiz, ficando com 2 raiz cúbica do produto entre 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, ficamos com o valor 2 raiz cúbica de 6. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.